Quem vai fazer oração? Uma ótima noite a todos nós que resolvemos hoje aqui estar. Cada um com seus propósitos, mas todos os propósitos certamente são positivos. Hoje o tema que nós abordaremos é Lei do Progresso. E colocamos ali duas imagens, essa aqui da década de 50, de Santo Ângelo, e essa no começo deste século. E a gente olha, a começar pelo próprio mecanismo para registrar a imagem daquele momento, a evolução que houve. Essa imagem aqui não é HD, mas a gente já consegue entender. Nessa época aqui, a foto era branco e preto. Agora nós temos as fotos coloridas. E temos até fotos em 3D. Os próprios celulares são capazes de fazer isso. Se entrarmos na internet, nós podemos ver vídeos em 3D, em que a pessoa desloca o celular como se estivesse no ambiente, vê para cima, vê para os lados. Então, o progresso tecnológico é escancarado, não há como negar. No Livro dos Espíritos, esse tema é abordado lá no capítulo 8º, que trata da Lei do Progresso. E aborda os assuntos ali, o estado de natureza, a marcha do progresso, fala sobre os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Para nós abordarmos tudo isso, precisaríamos de um congresso, ou um só tópico já demandaria bastante tempo. A fonte está aí, Livro dos Espíritos. Então, quem quiser aprofundar o tema, poderá ir lá e estudar tópico por tópico e entender sobre o que nós estamos falando. Vamos seguir pela ordem. Estado de natureza, marcha do progresso, polo degenerado, algumas só as imagens aqui, né? O que é estado de natureza? Essa fase aqui, essa fase da vida humana aqui, ó, em que a civilização estava nos primórdios, em que ainda não havia uma estrutura, como se diz hoje, básica de uma vida organizada. Mas o ser humano já descobriu que unido teria mais chance de sobreviver. Ele começava a descobrir meios de enfrentar as dificuldades desta época, que é o primórdio da civilização humana. Isso é abordado lá nas questões 776 a 778. E tem uma questão lá que as pessoas perguntam, mas um homem no estado de natureza não era mais feliz? Porque o homem, quando evolui, acaba criando para si dificuldades, necessidades que antes não tinha. O homem não era mais feliz? E os espíritos respondem: o que queres? A felicidade do bruto? Os animais também são felizes ao seu modo. Nós queremos viver como eles. Então, isso aqui foi o primórdio da humanidade. Não tinha a infraestrutura que nós temos hoje. Até pouco tempo aqui eram poucas cidades que tinham energia elétrica no interior. Agora é difícil um lugar que a gente vá que não tem energia elétrica. Depois a marcha do progresso. Eu peguei uma imagem aqui que na verdade é uma pintura, não existia equipamento fotográfico na época, isso foi em 1500, quando Cabral chegou ao Brasil. E na mesma região lá uma foto mais recente. Dá para ver que o progresso não para. Questões 779 a 789. E uma pergunta neste livro indaga sobre se não existem pessoas que querem obstaculizar o progresso. E diz a resposta que são como pedras sobre uma engrenagem ou de uma roda de uma carroça, que serão esmagados e o progresso avança sem parar. Não tem como deter o progresso. Depois, civilização, que é 790 a 793. Como eu falei antes, a civilização parece que cria para si própria demandas que antes não tínhamos.
Há pouco tempo as palestras eram feitas de memória ou lidas. Eu mesmo, quando comecei a fazer a primeira palestra, eu decorei. Eu escrevi um texto, eu já tinha computador, mas eu redigi um texto e li umas 30 vezes para memorizar. E eu cheguei no palco e o meu queixo tremia, né? Eu fiquei em pânico mesmo. E falei assim, talvez uns 10 minutos, daí senti uma energia que veio dos pés à cabeça e me tirou 80% daquela tensão e eu consegui fazer a palestra. Mas depois me dei conta que é um grande equívoco fazer aquilo que eu fiz, que é uma palestra decorada. Nós temos que entender do assunto e nos prepararmos. E aí a gente fala sobre o assunto, tem os tópicos, pode anotar, pode trazer no caderno, no papel, ou no computador, ou no projetor, como tem agora. Hoje já fazemos diferente. Quem assiste uma palestra minha e vê eu falando sobre o mesmo tema no outro lugar, vai ver que a abordagem é a mesma, porém, vários tópicos eu falo conforme o momento, embasado na bagagem que eu tenho. Então a civilização trouxe para nós demandas que antes não tínhamos, mas são demandas que são para o nosso bem. Só que nós temos que saber dosar, porque às vezes nós nos comprometemos financeiramente para satisfazer uma necessidade que não é real, que na verdade é uma ostentação. Quando a pessoa pode ter aquele bem, ótimo, desde que ela não use de meios escusos para chegar àquele objetivo. Quando ela vê algo lá que ela gostaria de ter e tem recursos, ótimo. Agora tem pessoas que muitas vezes, né, a gente pega e parcela em 10, 20, faz financiamento. Às vezes é um carro que quer trocar. Esse dia nós vimos um Passo Fundo, quase queria trocar. Digo, não vou me incomodar, deixa assim. Então a civilização é ótima no sentido de trazer-nos facilidades, trazer progresso, mas temos que saber dosar. Como está a nossa capacidade para adquirir esses bens? Mas ela nos dá já o básico. Toda a estrutura de qualquer país minimamente organizado estende a todos o básico. Eu olho as pessoas hoje que são miseráveis, contar um pouco da minha história, eu digo, mas nós, vendo essas pessoas hoje que se dizem miseráveis, é como se víssemos pessoas ricas, né? Eu cheguei aí para o colégio de pé descalços, eu tinha um chinelo de dedo, me lembro que tinha um jadão lá em Guarani, e eu olhei aquele campo e disse, mas eu vou de pé descalço. Eu pisava na grama, a grama estralava. Aí quando passei o gramado, me doía os pés. E hoje tudo mudou. Hoje tem programas que assistem as pessoas nas suas necessidades. A gente vê pessoas às vezes na fila dos necessitados com um celular, às vezes até melhor que o meu. Então é uma outra realidade. Então a civilização avançou bastante. E o progresso da legislação humana, questões 794 e 802. Eu peguei uma foto do Museu do Louvre, em Paris, que tem esse monólito, ou monolito, segundo outros, que tem aqui o código de Hammurabi esculpido nele, a foto que não dá para ver, e que trata dos seguintes temas: do não cumprimento de contrato, isso aqui bem antes de Cristo, antes de Moisés. É um dos primeiros códigos, esse código de Hammurabi, que se tem conhecimento, que foi guardado para a humanidade. Fala da lei de talhão, olho por olho, dente por dente, portanto não foi Moisés que criou, ele só copiou. Fala do falso testemunho, do roubo e receptação, do estupro, da família, escravos, porque na época ter escravo era normal. Mesmo ao tempo de Cristo ainda existia escravo, e até recentemente, aqui em 1888, né, que no Brasil foi abolida a escravidão. Ajuda de fugitivos ou a fugitivos. E algumas leis. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte. E aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa,
mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem. Se um homem quiser se separar de sua esposa, que lhe deu os filhos, aí já é uma outra coisa, ela não poderia dar filhos se não tivesse relações, né? Ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela. E aqui chama atenção, então a pessoa para casar tinha que comprar a esposa, mas também a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe de casa de seu pai e deixá-la partir. Ou seja, se ela deu a ele um filho e ele não quiser mais, não gostar mais da mulher naquela época, então a lei permitia que ele a mandasse embora desde que repetisse o valor que ele pagou por ela e devolvesse o dote e ficava com o filho. Interessante, né? A lei da época. E de lá para cá, o que mudou? As nossas leis evoluíram em relação àquela? Certamente que sim. Como eu disse há pouco, hoje nós temos programas que assistem as pessoas em suas necessidades básicas. Tem países da Europa em que a pessoa que perde o emprego recebe um auxílio que dá inveja aos que trabalham no Brasil. Eu tenho uma colega de trabalho que já está aposentada e ela foi para a Alemanha e ela viu lá as pessoas que estavam desempregadas nos restaurantes, comendo do bom e do melhor, com renda maior até do que ela ganhava, ou próximo do que ela ganhava, porque ela ganhava bem na época aqui. Então, é uma realidade diferente da nossa. Nós temos o assistencialismo, que às vezes não é uma assistência social como deveria ser, porque a assistência social, para ser completa, ela tem que dar o básico para a pessoa e preparar a pessoa para se tornar independente, não eternamente dependente do Estado. E isso já é uma segunda fase que nós não alcançamos ainda. E daí eu perguntava assim, mas se existe progresso, a gente olha uma cena como essa, assim, e me questionava, foi eu que botei essa pergunta, né? Se estamos progredindo, então, como explicar as injustiças, a miséria, as pandemias, em suma, o mal sobrepujando o bem nos dias atuais? Às vezes a gente até esmorece diante do que a gente observa, porque parece que o mal está vencendo o bem, e isso não é regional ou de um país, é no planeta inteiro. Alguns revezam, alguns vai e vêm, mas se a pessoa não tiver um conhecimento mais aprofundado, uma fé na palavra de Jesus, nós temos a tendência a nos desmotivarmos e até a nos desesperançarmos em razão de tudo que nós vemos. Eu mostrei algumas imagens da civilização atual e ao mesmo tempo a gente vê cenas como esta. E um dia eu fui participar, acho que alguém aqui deve ter ido, da regional, da última, em Santo Ângelo, e esse vídeo que eu projetei antes, eles projetaram lá, e eu já tinha lido aquela obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Pereira Franco, mas não me ative a prestar mais atenção naquele texto, que na verdade, aquilo que se expõe ali, é a mensagem de Ismael em 2020, quando começou a pandemia. Numa reunião que foi feita pelos espíritos superiores e a legião que trabalha em benefício da Terra, em especial naquele momento, no centro da Amazônia, no coração da Amazônia. Isso foi trazido a nós por Manuel Filomeno de Miranda Espírito, através da psicografia do Divaldo. E ele coloca para nós essas palavras que Ismael nos trouxe. Aqui está, para quem não conhece, acho que todo mundo aqui deve conhecer, é o Divaldo Franco. E quando foi trazida essa mensagem? Em dezembro de 2020. E eu peguei alguns tópicos daquele texto, porque não dá para a gente falar sobre tudo, e que diz assim, palavra de Ismael: estes, portanto, se referindo àquele momento e o que nós vivenciamos ainda, são dias de purificação interior. E a pessoa até ouve ou lê e não presta muita atenção nas palavras, nos seus significados. Dias de purificação interior. E aí lembramos as palavras de Jesus que dizia: ai que vira o escândalo,
Por quê? Porque nós não nos melhoramos. Nós sabemos como proceder, mas temos uma dificuldade tremenda de nos conduzirmos como deveríamos. E aí, esse sofrimento é um processo de expiação e de purificação para quem o suportar sem queixumes, sem essa desesperança que até eu já estava alimentando, sem alimentar o descrédito na providência divina, porque a gente olha isso aqui e parece que nunca vai parar. A gente vê, mas não adianta, a pessoa morre, um outro sucede e fica no poder e nada evolui. E em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria, que eu destaquei ali, seres humanos terrestres, atraindo os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas, aquelas que não estão com raciocínio muito lúcido, que não conseguem discernir muito o que é certo e errado, que tem uma dificuldade de cognição. São as multidões desacisadas. E o que está dizendo Ismael aí? Que a maioria, não é a minoria, nem a metade, a maioria de nós estamos atraindo esse estado de coisas. Incontáveis, no entanto, na suprema ignorância, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Eu pensei, mas que terrível dizimação é essa? Naquele momento parecia que a pandemia ia dizimar um monte de gente. Mas desde lá até hoje, passou um pouco de 6 milhões de mortes. Não que isso seja pouco. Mas você sabe quantas pessoas morrem no mundo por ano? Se nós formos olhar o Worldometers, sugiro que procure até no celular, pode encontrar Worldometers, com W no começo. Lá tem os dados que ele se propõe a disponibilizar para quem quiser, de vários itens da humanidade, e entre eles as mortes e os nascimentos. A pessoa não consegue contar os últimos números aí que registram as mortes, tão grande que é, enquanto a partir dos nascimentos é muito maior ainda. Tanto que nós estamos com mais de 8 bilhões, em torno de 8 bilhões, ou perto de 8 bilhões e 400 milhões de pessoas nesse momento encarnados na Terra. Mas como eu ia dizendo, 6 milhões e poucos de pessoas morreram, desde o começo da pandemia até agora. Agora você nem vê o número mudar, parou, não existe mais a tal de morte da pandemia. Então não houve uma dizimação. E de fato, as pessoas não se davam conta. Eu via jovens desrespeitando as regras. Em contrapartida tinha o chamado cata velho, catava os velhos. Os velhos saíam na rua sem máscara, eles recolhiam. Era um mecanismo para defender, segundo o entendimento de quem assim procedia, os mais vulneráveis, que eram as pessoas com comorbidade, diziam eles. As pessoas que, como eu, mais de 60 anos e diabéticos, então, essas não deveriam nem sair na rua. Mas daí eu digo, mas que dizimação é essa? Do que ele está falando? Vamos ver mais adiante. Aí ele fala, Ismael fala, estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados. Onde estavam previstos isto? Lembram? As próprias palavras de Jesus, um pouco antes de ele ser preso, e no Apocalipse de João. Quando tudo mudou, diz Ismael. Esse período é muito mais sério do que se pensa, ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. É meio que assustador uma previsão dessa. Mas ele fala que foi um abrandamento. Era para nós termos destruição em massa de países inteiros, de famílias, de sociedades. Sucede que o estabelecido se cumprirá,
E aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundo congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra e dos afetos que desrespeitaram. Aí a pessoa lê isso e pensa assim, que preferirem o caos, quem são esses que preferem o caos? Basta que prestemos um pouco de atenção no que certas pessoas defendem, no que certos meios de comunicação defendem, do que se procura implantar na sociedade, se não é um caos social. O desrespeito à vida do nascituro, quer a todo custo defender a liberdade do aborto, descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas, como se isso não trouxesse consequência. Basta uma ligeira busca no YouTube, ou mesmo por escrito, como estão os países que liberaram as drogas, países desenvolvidos, principalmente os grandes centros urbanos, tomados pelos drogados, lixo por toda parte, porque dizem os defensores, não, cada um faz o que quer da sua vida. De fato, ninguém é impedido. Até Paulo disse assim, tudo me é permitido, e é, mas nem tudo me convém, disse ele. Então é preciso pensar. Nós descriminalizando as drogas, vamos dar acesso a quem quer que queira. E, claro, criam-se regras às vezes, né, porque a pessoa já tem que ser drogada para consumir, mas é muito difícil de controlar isso. Os países que liberam, quando vê, têm inundado o seu país por turistas em busca de droga. E um dos objetivos de quem faz isso é acabar com a violência do tráfico, só que o tráfico continua. Porque as regras não permitem que o turista vá lá e consuma a droga. Só as pessoas do país. Mas mesmo as pessoas do país, como eu disse, têm a sua saúde deteriorada, se destroem, famílias destruídas, e a sociedade fica totalmente destruída. Basta olharmos a nossa Cracolândia em São Paulo. É difícil, não sei se alguém tão cedo vai conseguir sanar esse problema em São Paulo. E quando se faz alguma coisa, essa imprensa que defende o caos fica questionando, porque querem colocar as pessoas num tratamento involuntário. Aquelas pessoas não têm mais vontade própria. E se deixarmos eles fazerem o que querem, tá como está lá, dali para pior. Então o que vai acontecer com essa gente? Esses que fazem isso de sã consciência, pensando mesmo em destruir a sociedade, não vão mais reencarnar na Terra. Vão reencarnar em mundos congêneres, ou seja, com condições semelhantes à nossa de vida, mas sem a infraestrutura nossa. Como aquele lá do estado da natureza. Começar todo o processo de novo. E é muito sofrido. Quem quiser ter uma ideia do que nós já passamos, basta ver filmes de época, da Idade Média ou até anterior. Às vezes eu e a Helena assistimos alguns filmes e ela fica estarrecida depois, nós já passamos por isso. Não nos lembramos, ainda bem, mas quando desencarnarmos, se nos for permitido, a gente vai ter lembrança. Mas não vai mais se chocar com o fato, porque já superamos, já avançamos. Verão, prossegue Ismael, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Aí eu fiquei pensando, como é que é isso? Então eu vou ficar lá no pátio olhando as estrelas, imaginando onde aquilo lá pode ser o astro, onde está a mãe de onde eu saí. Claro, a pessoa não vai inventar, porque senão seria agora permitido a nós lembrar do passado. Mas ela vai sentir no fundo do seu ser uma saudade que vai macerar o seu coração. Chorarão amarguras? Então ela vai ficar olhando e chorando? Não, essas amarguras são nas sucessivas encarnações. Na Bíblia tem a figura de Adão e Eva expulsos do paraíso e um anjo com a espada impedindo o retorno deles. E Deus sentenciou: a mulher vai passar a parir com dor, e o homem a colher o fruto, o pão com o suor do seu rosto,
Eu li aquilo e ficava pensando assim, mas a Eva nunca pariu? Quer dizer que ela nem sabe se o parto é com dor ou sem dor? Que tipo de punição é essa? O Adão comia só as frutas, então nunca trabalhou para comer? Na verdade, isso é alegórico. Porque a pessoa hoje pode questionar, a vida não é muito boa. Mas imagine nós sermos retirados daqui e colocados num mundo primitivo como aquele que eu projetei ali. A vida de hoje não é um paraíso comparado àquela. E nós não poderíamos, quem for para lá, né, nós não poderíamos, se fosse para lá, retornar para cá. Teríamos que fazer todo um processo de expiação e provas para nos coadunarmos com a lei de Deus e podermos pelo menos acompanhar o progresso daquele planeta. E quem sabe alguns até retornar à Terra. Mas, como disse Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, referindo-se às pessoas da época. Por que é o reino dos céus? É onde se faz a vontade de Deus, plenamente. Não é qualquer planeta, não é um mundo de regeneração, não é um mundo ditoso, mas um mundo sublime, onde os espíritos já não têm nenhuma imperfeição. Então, é muito adiante. E a Terra vai continuar progredindo. E quem for banido daqui vai ter que começar tudo de novo, como eu acabei de dizer, enquanto os daqui vão continuar bem adiante. Aí digamos que a pessoa se melhore moralmente e tenha condição de voltar. Como é que vai estar a Terra? Hoje a gente às vezes tem dificuldade de instalar um programa no celular ou no computador, não domina essas coisas, e a tecnologia avança de uma forma exponencial. Daqui a pouco vem a computação quântica, tudo isso vai ser coisa de museu, que nós estamos usando hoje, que parece que é o máximo, né? Só não foi implantado ainda porque os equipamentos primeiros que já foram experimentados são muito grandes. Mas os primeiros de computação eram gigantes também. Quem assistiu aquele filme de Joelma, tinha vários andares só de computação, de armazenamento de informações em fitas, rolos de fita. Depois veio os discos rígidos que giravam, agora são retangulares ou quadrados. Um pendrive faz mais do que um computador daqueles. E tudo isso, como eu estou dizendo, vai ser muito superado pela computação quântica. Porque hoje, com computadores dos nossos, nós levaríamos 20 anos para decifrar, aquele fará em segundos ou no máximo em minutos. Essa é a projeção para daqui a pouco. Então imagine aquele que tiver que fazer todo esse progresso e não chegar lá. Como é que vai viver? Vai ser o mais atrasado dos espíritos, quase que um demente perto dos outros. Então eu sempre digo, a Terra está evoluindo. Eu acredito que nós aqui, se não todos, temos condições de retornar. Não vamos parar. Tem pessoa que diz assim, já estou com muita idade para aprender essas coisas. Quando desencarnar vai ter que entrar num curso intensivo. Porque há poucos anos na China não se usava nem cartão de crédito. Hoje eles não usam mais cartão de crédito. Usam o celular só. Então eles estão bem adiante de nós. Mas então esses que forem para lá vão chorar por milhares de anos. Então fica entendido, chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. E daí ele prossegue, porque era o assunto do momento. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel. E aí que entra a questão da dizimação, que as pessoas não se fazem conta, né? Que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram aquele momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. E eu destaquei esse tópico. Como assim eles criaram e mantêm? Como eu disse, nós temos muito assistencialismo e pouca promoção social na sociedade. Porque é mais fácil fazer assistencialismo do que fazer a promoção social. E quem faz isso, o governo que faz isso unicamente, ele cria dependência,
ele cria miséria, porque essas pessoas não são estimuladas a trabalhar. Hoje caiu, mudaram o nome do Bolsa Família, mas caiu o valor. Mas até pouco tempo a pessoa ganhava R$600. E tinha pessoas que trabalhavam meio turno, ganhavam isso. Aí para que eu vou trabalhar? Eu não faço nada e ganho R$600. E tinha dificuldade lá em Santo mesmo, tinha pessoas de um certo bairro lá que não queriam fazer o serviço de outros quando estavam nas férias, porque ia ter que pagar ônibus para ir voltar, embora ganhasse o vale de transporte, para ganhar R$600, submeter a ordens, horários, toda essa regra, fica difícil. Uma pessoa que eu conheço, não vou dizer o nome porque não pedi autorização dela para dizer, ela conhece um empresário forte de Santo Ângelo. E estavam os dois no restaurante. Aí chegou um senhor lá pedindo ajuda porque estava com fome. Eles deram. E o outro perguntou assim, mas tu está desempregado? Ele disse, sim, estou desempregado. Ele disse, mas eu posso te arrumar emprego lá. Vai lá para te arrumar emprego. Mas eu estou sem documento. Nós arrumamos o teu documento. Vai lá amanhã, eu te aguardo lá. No outro dia ele ligou. Essa pessoa disse assim, acha que ele veio? Não foi. Porque se ele fosse lá, ia ter que trabalhar o mês inteiro, cumprindo horário. É mais fácil pedir esmola e ganhar um auxílio do governo do que trabalhar. E às vezes essas pessoas são tidas pelos outros como vítimas da sociedade quando cometem delitos. Se fosse assim, Chico Xavier não teria feito o trabalho que fez, Divaldo não teria feito o trabalho que está fazendo, e tantos outros expoentes que apesar das dificuldades venceram e ajudam os demais. Nós não precisamos nos achar vítimas da sociedade e ficar cobrando dos outros. Porque, como eu falei antes, nós atraímos males pelo nosso comportamento. Mas vamos ver como prossegue. Esses vampiros dos bens públicos e particulares, eu pensei, bens públicos eu sei o que é. É quem utiliza os bens que seriam destinados para atender as necessidades da população em proveito próprio. Nas falcatruas de licitações, na sobrevalorização do que presta de serviço ou de produto, nos desvios mesmo, nas corrupções de toda sorte. Mas o que são os vampiros particulares? Por exemplo, na pandemia, se proibiu a utilização de certos medicamentos que diziam que não tinha comprovação médica, comprovação científica, melhor dizendo. E ofereciam outros que diziam que tinha comprovação científica, mas o preço era bem salgado. Será que as pessoas não poderiam oferecer por um preço mais razoável, já que era uma demanda inevitável, todo mundo ia comprar? Então essas pessoas se constituíram em vampiros dos bens particulares. Porque o bem de todos nós, que é o recurso, o que é o dinheiro? Você sabe o que é o dinheiro? O que eu faço para ganhar dinheiro? Eu dedico a minha vida, o meu tempo de vida. Então dinheiro é vida. Quando eu dou para alguém um dinheiro, estou dando parte da minha vida, porque eu gastei um tempo da minha vida para conquistar aquele recurso. Estou dando ao outro. E aquilo que eu tenho, se eu ganhei honestamente, eu gastei um tempo da minha vida para ganhar. E se alguém me cobra além do devido, de uma maneira não justa, ele está sendo um vampiro da minha própria vida. Porque ele está tirando os recursos que eu podia utilizar para mim mesmo, para minha família, para outros fins, para enriquecer. Então, por isso eles são vampiros dos bens particulares. Diz aí, não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente? O que isso quer dizer? Ele já não está falando mais dos vampiros, está falando da sociedade como um todo, que não tem conforto nessa hora de resgate, porque nós também estamos sofrendo uma consequência do equívoco do passado. Então não devemos julgar os outros, porque nós também erramos. Nós, aliás, estamos na Terra
um mesmo patamar evolutivo, com algumas variações, uns mais maus, outros menos maus, mas raríssimos bons, se é que há, que são os missionários. Quem disse isso? Jesus. Ele falou assim: vós que sois maus, quando um filho pedires um pão, não lhes dais uma pedra. Vós, quem são vós? É todo mundo que não era ele. E não excluiu ninguém. Mas ao mesmo tempo, em outra passagem, ele diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então a maldade não é uma coisa inerente nossa, é que nós ainda não iluminamos em nós as nossas potencialidades, os talentos que Deus nos deu, como na parábola do talento. E muitas vezes procuramos fazer como aquele que ganhou um talento, esconder. Nós precisamos fazer como aquele que ganhou 2 ou que ganhou 5 e multiplicar, pelo menos por 2, ou quanto pudermos, mas não mantermos esse padrão. E nessa condição de mais ou menos elevados, nós estamos numa grande família de encarnados nesse mundo de provas e expiações que ainda é a Terra. Então não adianta nós nos revoltarmos, nos desesperançarmos e nos acabrunharmos diante da situação, desacreditando mesmo na providência divina, porque nós estamos no mesmo patamar. Não queremos isso para nós? Então vamos fazer por obedecer, por sair daqui. Porque se eu desenvolver em mim as virtudes que tenho latentes e que Jesus nos conclama a desenvolver, que é da tolerância, do perdão acima de tudo, do amor acima de tudo ainda, no seu mais amplo termo, eu estarei já vivenciando o reino de Deus internamente. E pelo meu padrão vibracional eu terei condições de ir para um mundo melhor. E não se consegue isso de uma hora para outra. É preciso muito exercício. Eu vou ser melhor de hoje. Aí você vai ser colocado em prova. Quem são as provas? As pessoas que conosco convivem. Eu serei desafiado. E esse mundo é necessário para nós. As pessoas que estão ao nosso lado são necessárias para nós, para que nós sejamos provados e vençamos a nós mesmos. Façamos nós como fazia Francisco de Assis, a busca em se tornar inofendível. Essa era a meta dele. E acredito que tenha conseguido. E nós poderemos também conseguir. Mas quem não conseguir, e que se comprazer com o caos, vai passar por esse processo. Em razão desses criminosos aplaudidos por um, segue Ismael, e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em formas de epidemias regionais, conforme a densidade de suas hediondez e os deslates morais atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretende transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesse sórdido dos pântanos em que já vivem sem se dar conta. O que Ismael está dizendo aí? Vamos voltar? Criminosos aplaudidos por um e odiados por outro. Não vou nem comentar. As pessoas sabem o que Ismael está dizendo aí, né? Que são as pessoas que estão em todos os setores de destaque na sociedade. Não é só na política. Também nas artes. E há um conflito, uma polaridade hoje em dia, sobre o que pensam uns e o que pensam outros, nós nos chocamos uns com os outros. Mas o que vai acontecer? Vamos ver primeiro aqui, ó. Eu peguei isso aqui da revista Super Interessante, para entender o que Ismael estava falando. Diz assim, isso... Epidemias invisíveis é o título, as doenças além da Covid-19. O coronavírus não cancelou surtos de sarampo, dengue e ebola. Porque na época parece que cancelou.
Ao fragilizar a saúde pública mundial, ele pode torná-los ainda mais perigosos. E ali tem a fonte. Em março, eu acho que foi em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde recomendou cessar temporariamente a vacinação em massa em todos os países. Afinal, qualquer campanha inevitavelmente gera aglomerações e contato físico entre as pessoas, em especial nos lugares mais pobres. Ou seja, todo tipo de vacinação que já era conhecida, porque a vacina da Covid não veio de imediato, veio lá. As primeiras foram disponibilizadas no final de 2020. Começou mesmo em 2021 a vacinação. Mas as outras vacinas que já tinham, que era para essas doenças do sarampo, poliomielite e tantas outras doenças, não eram mais feitas. E aí, o que aconteceu? Essas doenças retornaram. Mesmo o combate da dengue foi suspenso. Hoje nós temos problemas com a dengue no Brasil e tantas outras doenças. E aí prossegue Ismael: as comunidades de vingança na terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolher o futuro com o melhor a desejarem. Estão reencarnando ainda. Quem leu essa obra que eu mencionei ali, No Rumo do Mundo de Regeneração? Lá Manuel Filomeno de Miranda narra que existem equipes, inclusive de engenheiros, com máquinas incríveis, desmontando esses lugares, essas faixas espirituais, em que vivem esses espíritos inferiores em comunidades, e ele fala aqui, comunidades de vingança. São espíritos voltados mesmo para destruir a sociedade, para destruir os valores. E eles se vinculam aos encarnados e mentalizados agem em conjunto. Já nos dizia Divaldo antes dessa obra que espíritos, nada contra esse povo, mas espíritos de Israel, judeus, né? Melhor dizendo, judeus e muçulmanos, que não são amigos, vivem em conflitos, principalmente com os palestinos, em espírito, que se sentiram injustiçados por causa do que fez o movimento cristão, não foi Cristo. Foi as pessoas que, em nome do Cristo, fizeram barbaridades, perseguiram os judeus, trucidaram os muçulmanos e diziam que era em nome de Cristo. Então eles olham as coisas que vêm do cristianismo e veem no grande líder que é Jesus a causa comum a ser combatida. E em detrimento das suas dissensões se uniram para combater o cristianismo. E atacam em todos os setores, dentro da mídia, dentro da política, dentro da própria religião. Eles infiltram pessoas, aquelas desacisadas, como ele disse antes, como Ismael disse antes, e que são facilmente manipuladas, às vezes por ideologias que não sabem nem o que estão dizendo, e combatem os valores cristãos, combatem a família, querem destruir a sociedade. Mas essas comunidades, esses locais, estão sendo removidos. Não vai ter mais esses lugares. Então, quando uma pessoa que não evolui moralmente, que prefere o caos, desencarnar, ela não vai ter onde ficar. E vai ser recambiada para mundos inferiores. Mas muitos deles estão reencarnando agora. Todos, aliás, estavam lá. Por isso a gente vê tantas pessoas com dificuldade de aceitar os valores que nós temos como corretos, de aceitar regras. Pessoas rebeldes, elas têm a última oportunidade de escolher o futuro com o melhor a desejarem. E a nós compete darmos o exemplo. Não é com frases escritas, com vídeos feitos, com palestras que vamos auxiliar essas pessoas, mas pelo exemplo. Como nós nos comportamos diante dos desafios, diante dos estímulos da vida. E a gente sempre é observado. E daí nos diz Ismael:
Confiemos que todos que aqui estamos, falava aqueles que estavam lá naquela assembleia, e lá não eram só espíritos desencarnados, eram também espíritos que trabalham em desdobramento, e quando estão em vigília, trabalham pelo bem da terra, e em desdobramento estavam lá. Diz assim: nós confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhante destes dias, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Como é que a pessoa pode fazer isso? A evangelização de crianças é um trabalho excepcional. Acima de tudo, o exemplo, como acabei de mencionar, e sempre levar uma palavra de alento às pessoas, e, se possível, tiver uma brecha até de orientação, de esclarecimento, porque em todos os lugares em que estamos, as pessoas nos questionam a respeito de certas coisas. Eu me lembro que eu trabalhava nas horas vagas em Passo Fundo, no clube industrial, para ganhar um extra, quando era jovem. E o pessoal lá se reunia para jogar um tal de jogo do 9, acho que é, o italiano gosta muito de jogar. Mas eu até dava uma certa encrenca ali, porque era com dinheiro, né? E eu percebi que um dia eles souberam que eu era espírita e começaram a me questionar, e eu vi a vontade de aprender daquelas pessoas que ali estavam, embora meio embriagados, porque todo mundo lá gosta de uma cervejinha, de ouvir as informações que eu no momento tinha condições de passar. Não tinha o capital de conhecimento que hoje tenho, que não é muito, mas isso foi na década de 80, dá para ter uma ideia, né? Então a gente pode sempre auxiliar essas pessoas. No trabalho, em qualquer lugar, as pessoas nos abordam e perguntam. Nós não poderemos passar a eles tudo que nós sabemos em conversas de minuto, mas poderemos dar as fontes para que eles procurem. Assim como eu estou dizendo, quem quiser mais aprofundar a questão da lei do progresso, leia o Livro dos Espíritos. E prossegue Ismael: serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados nas psicosferas tenebrosas dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Quem são esses que se acham injustiçados? São aqueles que sofrem neste momento. Quantas pessoas não perderam emprego na pandemia? Quantos faliram? Quantos hoje não conseguem, até hoje não conseguem saldar os seus compromissos? Eu trabalho na Justiça do Trabalho e vejo pessoas que quebraram. Hoje têm penhorado os aluguéis do seu imóvel, que antes era o lugar do seu estabelecimento, e hoje trabalham empregados. E fazem acordos parcelados para poder saldar as dívidas. São pessoas honestas, mas que sofrem. E ainda hoje, quanta gente se sente injustiçada, às vezes até a gente mesmo. E o que ele está dizendo? Que se acham injustiçados, mas não que sejam. Mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas quando as houve. Quais são os fatores? Como eu disse, nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Claro, preservadas as diferenças, um mais adiante, outro mais atrás, mas é o mesmo patamar. É como um aluno que está matriculado num banco escolar numa determinada série ou grau. Por exemplo, se eu estou no ensino fundamental lá, no terceiro ano, eu não posso ir para o quarto ou para o quinto. Eu tenho que primeiro passar por todas as provas. E ali dentro vai ter os mais adiantados, os menos adiantados, mas estão todos ali dentro. Ninguém pode sair daquele patamar evolutivo da educação. E nós também, na evolução humana, no progresso intelectual, também estamos nesse patamar. Então nós, no passado, produzimos esses fatores que nos detêm ainda na Terra, porque se fôssemos melhores não estaríamos aqui. Não teríamos do que nos queixar. E se temos alguma coisa que nos queixar, é de nós mesmos.
Não adianta querer se queixar que o outro não faz o que ele deve fazer. Faço eu o que eu devo fazer. Que é nas grandes provas, nos grandes desafios que nós mostramos o que somos. Quando está tudo bem, é fácil ser bonzinho. O difícil é quando a tempestade está presente. Nós conseguimos manter a paz interior, é bem difícil. É difícil mesmo, às vezes a pessoa perde o sono. Porque se acha injustiçado. Acha que não tem saída. Tem pressa. Mas Jesus esteve na Terra desde o seu nascimento há um pouco mais de 2000 anos, desde as suas primeiras pregações, um pouco menos, porque ele começou a falar quando tinha 30 anos. Então, segundo o calendário cristão, em 2030, fará exatamente 2000 anos que ele começou a falar sobre a sua filosofia de vida. E que é para nós um exemplo. E espera ainda. Mas ali disse que poderia ser pior quando tudo mudou. Quando é que tudo mudou? Vocês têm uma ideia? Ismael disse assim: estavam previstas calamidades quando tudo mudou. Segundo Chico Xavier, em junho de 1969, quando o homem pisou na Lua, houve uma grande reunião de espírito de autoescola do patamar de Jesus, vinculados a diversos planetas do sistema solar. E Jesus naquele momento conseguiu uma moratória para a humanidade terrena, que, segundo Chico Xavier, encerrou 50 anos depois, em 2019. E que se o mundo não entrasse num conflito devastador, ou uma guerra nuclear, nós veríamos um progresso nunca antes visto. Coisas maravilhosas iriam acontecer. E é o que está acontecendo. Na tecnologia. Falta ainda na questão moral. Mas então, tudo aquilo que estava previsto naquele patamar destruidor não aconteceu. Foi abreviado. Mas nós não podemos fugir das consequências dos atos do passado. Então alguma coisa ainda teremos que resgatar. E não devemos ter essa pressa: o mundo de regeneração está aí, eu preciso transformar tudo numa vez só. Ele só vai acontecer quando houver um equilíbrio entre o bem e o mal. Não precisa nem o bem superar o mal. É um equilíbrio. E aí já vai estar numa outra fase evolutiva. E como é que isso vai acontecer? Porque aqueles que preferem o caos, como eu disse, vão desencarnar, não vão poder reencarnar. Então não vai ter mais a influência deles para os outros, que são a multidão, que age como massa de manobra, ou o efeito manada, que segue um líder, porque o idolatra acha que ele está com a razão, que é muito bonito o que ele faz, que ele tem sucesso, tem beleza, tem fortuna. Vou fazer o que ele faz. Não vai ter mais essa referência. Vai ter a referência das pessoas equilibradas que vão continuar e que serão as lideranças. E como eu disse, nesse momento nós podemos, pelo nosso exemplo de equilíbrio ou não, influenciarmos positivamente ou não. Então vamos fazer o possível para influenciar positivamente. Todos, prossegue Ismael, dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, a luz do mundo, de modo que sempre haja claridade. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será a vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Mesmo sobre outras denominações, não precisa estar sobre o palio do cristianismo para fazer o bem. Tanto que Jesus deu o exemplo do bom samaritano, que era tido por herético diante do povo judeu, porque não era judeu. Não seguia os seus preceitos religiosos, mas fazia o bem. Ele deu o bom samaritano como o próximo do próximo, o único que parou para socorrer.
Então o amor de Deus se manifesta pelas suas criaturas em benefício do próximo, não necessariamente vinculado ao cristianismo. Exaltemos, encerra ele, e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Mas aí temos a influência do Espiritismo como último tópico no progresso. Eu peguei uma questão só: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então vamos estudar o Espiritismo, reflexionar sobre o que estudarmos e procurar colocar em prática na medida do possível. Vamos cair muitas vezes, mas vamos nos levantar, não vamos nos sentir incapazes, desassistidos por Deus, porque somos filhos seus. Deixando a vida futura estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Façamos isto então, meus irmãos. Vamos lembrar do Espiritismo, o que os Espíritos do Senhor nos trouxeram à Terra quando da codificação. A própria mensagem de Jesus, lá em O Livro dos Médiuns, quando nos diz: venho como outrora aos transviados filhos de Ismael, trazer-nos aquilo que nós necessitamos, as orientações agora aclaradas pelo Espiritismo, que é o seu Evangelho redivivo. O Espiritismo não é outra coisa senão o Consolador que Jesus prometeu um pouco antes de ser preso, para ser sentenciado à morte. Eu vos enviarei o Consolador que ficará convosco para sempre. Ele vos fará lembrar de coisas que haverão de ser esquecidas e tantas outras que ainda não podem ser ditas. O Espiritismo nos lembra o Evangelho de Jesus. Sem os rituais, sem as hierarquias, e nos traz informações que ele não podia trazer ainda, trouxe de uma forma um tanto quanto velada, mas que já eram conhecidas. Como a realidade da reencarnação, quando Nicodemos perguntou a Jesus como pode um homem velho nascer de novo, voltar ao ventre de sua mãe, e Jesus olhou para ele e perguntou: tu és doutor da lei e não sabe dessas coisas? Te fala apenas das coisas da terra. Isso é coisa da terra, que dirá se falasse das coisas dos céus. Então o Espiritismo vem para nos esclarecer estas questões e nos dizer que nós somos sim o sal da terra, a luz do mundo, e que podemos ser uma alavanca desse progresso nas questões morais, porque intelectual e tecnológico ele prossegue por si só, mas na questão do amor, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, ainda temos muito que aprender. Isso só é possível pelo exercício. Então vamos orar, mentalizando Jesus, que nos prometeu que estaria sempre onde dois ou mais estivessem em seu nome. E nós hoje, Senhor, aqui estamos em teu nome, pedindo que o seu amor nos inunde, nos fortaleça, que nossa consciência, embasada em tudo que aprendemos, seja o farol a nos guiar nas decisões que venhamos a tomar. Pedindo-te, Senhor, a vontade para colocarmos em prática
aquilo que já somos capazes de fazer. Que não nos sintamos injustiçados, mas sim com oportunidades atuais de repararmos os erros do passado. Ampara-nos, Jesus, em nossas fraquezas. Perdoa as nossas ofensas, como Tu nos ensinaste a dizer. Da mesma forma, dizemos nós que deveríamos perdoar os que nos ofendem. E que Deus nos dê forças para nos libertarmos das tentações do orgulho e da vaidade, livrando-nos de todos os males. Que assim seja.